Você já parou para pensar que algo tão simples quanto o sal, que usamos todos os dias, pode carregar um significado espiritual profundo? Imagine comigo, esse grão minúsculo, aparentemente comum, é mencionado na Bíblia como símbolo de aliança, pureza e poder. Agora, respire fundo, porque hoje você vai descobrir que o sal é muito mais do que apenas um tempero. Ele pode transformar completamente sua vida. Quando Jesus disse em Mateus 5:13, vós sois o sal da terra, ele estava revelando algo extraordinário. Esse versículo carrega um mistério tão profundo que muitos de nós nunca paramos para refletir. Por que ele escolheu o sal? Por que não a luz primeiro ou algo mais simbólico? Existe um motivo, e ele está intimamente ligado ao que Deus vê em você. Pense no sal, ele preserva, purifica e dá sabor. Mas se deixarmos o sal de lado, algo se perde. É o que acontece com muitos de nós hoje, que vivemos sem nos dar conta do nosso propósito divino, como se estivéssemos apagando nossa própria essência. Mas saiba disso, você foi criado para ser uma força de transformação neste mundo, assim como o sal. Essa mensagem fica ainda mais clara quando percebemos como o sal é usado na Bíblia. Ele não é apenas mencionado, mas destacado como indispensável em momentos de aliança e consagração. E você, assim como o sal, foi chamado para um propósito. Talvez você já tenha sentido que há algo especial sobre você, uma missão maior que ainda não foi plenamente compreendida. Isso não é por acaso. Agora, pare por um momento e imagine o impacto dessa revelação. O que muda quando você entende que Jesus te vê como alguém capaz de preservar, purificar e trazer vida? Que tudo isso não depende do que você possui ou de quem você é por fora, mas do que ele já colocou dentro de você. Essa é a promessa. Você foi feito para ser essencial. Neste vídeo, vamos explorar como o sal aparece em momentos decisivos da Bíblia e o que isso significa para sua jornada espiritual. Fique comigo, porque logo você vai entender por que essa comparação feita por Jesus é tão poderosa. Vamos falar sobre purificação, pactos e até proteção, e como tudo isso está ao alcance de quem escolhe viver pela fé. Antes de continuar, deixe-me te pedir algo. Compartilhe comigo nos comentários como Deus já usou coisas simples para transformar a sua vida. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a encontrar propósito nos pequenos detalhes. E lembre-se, cada palavra que você ouvir aqui hoje foi preparada para tocar o seu coração. Agora, se você já sentiu a curiosidade começar a crescer, prepare-se. No próximo capítulo, vamos mergulhar no contexto bíblico por trás do sal e descobrir os significados espirituais que transformaram histórias no passado e que podem transformar a sua também. Vamos juntos. Para compreender verdadeiramente o significado do sal na Bíblia, precisamos voltar no tempo e nos transportar para o mundo antigo. Imagine-se caminhando em uma terra árida, onde os recursos são escassos e cada elemento tem um propósito essencial. Naquele contexto, o sal não era apenas um ingrediente para temperar a comida. Ele era um bem precioso, símbolo de vida, aliança e pureza. Na Bíblia, o sal era usado em práticas que iam muito além do cotidiano. No livro de Levítico, Deus instrui o povo a incluir sal em todas as ofertas apresentadas no altar. Por quê? Porque o sal representava a aliança eterna entre Deus e seu povo. Ele simbolizava a incorruptibilidade, algo que jamais se deteriora. É como se o Senhor estivesse dizendo: eu nunca esquecerei de você, minha promessa é eterna. Agora, feche os olhos e imagine a cena. Sacerdotes preparando sacrifícios no templo, acrescentando sal como o último toque antes de oferecerem a Deus. Cada grão era um lembrete físico da pureza e da fidelidade de Deus. Esse mesmo ato, que parecia simples, carregava uma profundidade espiritual extraordinária. E aqui está o ponto. Jesus conhecia bem esse simbolismo. Quando disse que somos o sal da terra, ele sabia que os ouvintes entenderiam imediatamente que ele não estava falando apenas de um tempero. Ele estava falando de nossa função sagrada no mundo, de sermos agentes de preservação da verdade, pureza e fidelidade em uma sociedade muitas vezes corroída pela corrupção.
Mas há outro aspecto fascinante. Em Números 18:19, lemos sobre a aliança de sal, um pacto inquebrável. O sal, com sua característica única de preservação, era usado para simbolizar acordos que jamais seriam quebrados. Deus queria que seu povo entendesse que suas promessas são eternas, assim como o poder do sal em preservar o que é puro. Você consegue perceber como isso se conecta com a sua vida? Hoje, mesmo quando o mundo parece incerto e instável, a aliança de Deus com você é como o sal, firme, preservadora e incorruptível. Quando Jesus diz que você é o sal da terra, Ele está declarando que você é parte dessa aliança eterna e tem um papel único na preservação da verdade divina. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Você tem se visto dessa forma, como alguém chamado para ser um lembrete vivo da pureza, fidelidade e incorruptibilidade de Deus no mundo? É uma responsabilidade, mas também um privilégio. No próximo capítulo, vamos explorar o papel do sal como purificador e protetor. Vamos mergulhar em histórias bíblicas que revelam como essa simbologia se manifesta de forma prática na vida daqueles que caminham com fé. Então, continue comigo. Ainda há muito para descobrirmos juntos. Agora, vamos refletir por um momento. Por que tantos de nós, cristãos, ignoramos o poder espiritual do sal? Como é possível que algo tão essencial e poderoso, tão presente nas Escrituras, tenha sido deixado de lado ou, pior ainda, corrompido pelo inimigo? Esse é um problema real que precisamos enfrentar. Muitas vezes, o sal, símbolo de aliança e pureza, foi distorcido. Se você parar para pensar, é difícil não perceber como um elemento tão simples se tornou associado a superstições, práticas místicas e até mesmo rituais de magia negra em algumas culturas. O que deveria ser um símbolo de proteção e pureza foi transformado em algo temido, carregado de conotações negativas e até demoníacas. Esse é um engano que precisa ser desfeito. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos voltar às Escrituras e pensar em momentos-chave onde o sal foi usado como instrumento de purificação e proteção. Em 2 Reis 2:19-22, o profeta Eliseu usa o sal para purificar as águas de Jericó. Ele não usou algo grandioso, nem fez um ritual complexo. Simplesmente usou o sal, uma substância simples, mas com poder divino para purificar e trazer vida onde antes havia morte. Esse é o verdadeiro poder do sal, algo que muitos de nós esquecemos ao longo do tempo. Mas o que acontece quando esquecemos esse poder espiritual? O inimigo se aproveita da nossa falta de entendimento e tenta nos enganar, fazendo com que o sal perca seu verdadeiro significado. Ele usa esse desconhecimento para nos afastar do que Deus realmente quer fazer por meio desse símbolo. E é assim que ele enfraquece nossa fé, nos fazendo duvidar daquilo que Deus já revelou em sua palavra. Pense bem. Quantas vezes você já sentiu que sua casa, sua vida ou até seu coração estavam sendo atacados por forças espirituais que você não conseguia entender? Talvez você tenha até recorrido a orações, mas sentiu que algo ainda estava faltando, algo que não conseguia identificar. A resposta, muitas vezes, está no sal. O sal é um lembrete de que o Senhor sempre esteve lá, pronto para purificar, proteger e renovar. O problema é que, por muito tempo, perdemos a visão de que Deus pode usar até os itens mais simples para trazer transformação. Então, meu amigo, eu te convido a fazer uma pausa agora e pensar: será que estou ignorando um poder que Deus me deu de forma simples, mas poderosa? Será que estou deixando de lado algo que Ele já usou para trazer cura, proteção e renovação? Isso é mais do que um simples questionamento. É um convite para que você retome o controle da sua vida espiritual. No próximo capítulo, vamos descobrir como o poder do sal vai muito além de um simples símbolo. Vamos falar sobre os 3 principais usos espirituais do sal: purificação, pacto e proteção. E você vai ver como, ao entender esses aspectos, sua vida pode ser completamente transformada. Então, não saia agora, pois o melhor ainda está por vir. Agora que você já começou a perceber o poder do sal e como, ao longo do tempo, ele foi mal interpretado e esquecido,
Vamos aprofundar ainda mais nesse tema. O que você vai descobrir agora vai mudar a maneira como você vê o sal e seu impacto na sua vida espiritual. O sal tem 3 principais usos espirituais que são fundamentais para a nossa jornada com Deus: purificação, pacto divino e proteção espiritual. Vamos explorar cada um deles, e você vai perceber como, ao entender esses usos, pode começar a aplicar esse conhecimento de forma prática e poderosa no seu dia a dia. Imagine o sal como um purificador. Assim como ele preserva os alimentos, impedindo que se deteriorem, ele também tem o poder de purificar espiritualmente tudo ao seu redor. Isso é algo que você pode usar todos os dias de uma maneira simples, mas transformadora. O sal tem o poder de purificar sua casa, sua mente e até mesmo suas emoções. Quando você consagra o sal e o usa para orar por proteção, está criando um ambiente de santidade, permitindo que a presença de Deus se estabeleça. Isso é o que aconteceu em 2 Reis 2:21-22, quando Eliseu usou o sal para purificar as águas de Jericó, um local conhecido por sua amargura e morte. O sal não apenas purificou a água, mas trouxe vida novamente. É interessante como, muitas vezes, você pode sentir que sua casa ou sua vida está saturada de negatividade, mas não sabe como agir. Ao usar o sal consagrado, você pode estar, na verdade, trazendo purificação e restauração para seu ambiente. Ao fazer isso, você está declarando que não há espaço para nada que não seja santo e abençoado por Deus. O sal também é um símbolo de pacto e aliança. Em Números 18:19, vemos o chamado Pacto de Sal, um pacto perpétuo com Deus. O Pacto de Sal é uma representação visual e tangível de um compromisso duradouro. Quando você consagra o sal, está fazendo um ato de fidelidade a Deus, lembrando-se de sua promessa de nunca abandonar você. Esse pacto é poderoso porque é eterno. É como um lembrete de que, assim como o sal nunca perde sua natureza, o amor de Deus por você é imutável. Essa é uma aliança inquebrável, e o sal serve como uma ferramenta para nos lembrar disso em momentos de dúvida ou crise. Imagine agora o peso dessa aliança sobre sua vida. Toda vez que você consagra o sal, está reafirmando o compromisso que Deus fez com você. Um compromisso que transcende qualquer circunstância ou dificuldade. Quando você faz isso com fé, está ligando o físico ao espiritual e fortalecendo sua aliança com Ele. A proteção espiritual é, talvez, um dos usos mais poderosos do sal. Em um mundo onde as batalhas espirituais são reais e muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, o sal se torna uma defesa eficaz contra o mal. Ele pode ser usado para quebrar maldições, proteger territórios espirituais e selar lugares, pessoas ou objetos em oração. A Bíblia nos ensina que o sal tem o poder de criar uma barreira contra o mal. Quando você consagra o sal e o usa em oração, está declarando que aquele lugar ou objeto é agora consagrado ao Senhor, protegido contra as forças do inimigo. Pense em como o sal é uma defesa física e espiritual, criando uma barreira que o inimigo não pode atravessar. Isso é o que acontece em muitas histórias bíblicas. O uso do sal serve como uma defesa espiritual contra o mal. E o mais incrível disso tudo é que você tem a mesma autoridade para usar o sal dessa maneira. Existem inúmeras histórias de pessoas que experimentaram milagres através do uso do sal consagrado, desde a purificação de ambientes até a proteção espiritual contra ataques do inimigo. O sal tem se mostrado uma ferramenta eficaz de fé. Uma história moderna é de uma mulher que estava enfrentando ataques espirituais em sua casa. Ela sentia a presença de algo maligno, algo que não conseguia explicar. Decidiu consagrar o sal e usá-lo para orar por proteção, espalhando o sal nos cantos da casa e orando com fé. Nos dias que se seguiram, ela sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Ela acredita que a presença do mal foi quebrada através desse simples, mas poderoso gesto. Agora, imagine por um momento, e se a transformação que você tanto busca já estiver ao seu alcance? E se tudo o que você precisa fazer é começar a aplicar esses princípios e ver Deus agir em sua vida de uma maneira poderosa? Fique comigo, porque o próximo passo é ainda mais transformador. Vamos explorar
no próximo capítulo, como você pode aplicar esses ensinamentos na prática do seu dia a dia. Não saia agora, pois a chave para a transformação começa a ser revelada. Você já sabe do poder do sal e dos usos espirituais dele. Agora é hora de colocar tudo isso em prática. Vamos falar sobre como você pode usar o sal para transformar sua vida espiritual e criar um ambiente de paz, proteção e renovação, tanto no seu lar quanto no seu coração. Antes de mais nada, é importante entender o que significa consagrar o sal. A consagração é o ato de separar algo para um propósito sagrado, tornando-o santo aos olhos de Deus. Quando você consagra o sal, não está apenas criando um elemento físico, mas dando a ele um poder espiritual. Ele deixa de ser apenas um ingrediente de cozinha para se tornar uma ferramenta sagrada, cheia de poder. Quando você consagra o sal, está dizendo: Senhor, este sal é agora seu. É um símbolo da minha fé e devoção. Eu o uso para purificar, proteger e criar uma aliança com você. Esse ato de consagração faz com que o sal seja usado como um agente de mudança, algo que ativa o poder de Deus em sua vida. Agora que você entende o que significa consagrar o sal, vamos falar sobre como fazer isso de forma prática. Não se trata de um ritual complicado. Na verdade, o processo é simples e acessível a todos, independentemente de onde você esteja em sua jornada espiritual. Aqui está um guia passo a passo. Escolha o sal. Pode ser sal comum de cozinha, sal grosso ou qualquer tipo de sal que você tenha em casa. O tipo de sal não é tão importante quanto o propósito e a fé com que você consagra. Ore e peça a Deus. Segure o sal nas suas mãos e comece com uma oração simples, mas sincera. A oração não precisa ser longa ou cheia de palavras complicadas. O importante é que seja do coração. Por exemplo, Deus, consagro este sal para seu uso sagrado. Que ele seja um meio de purificação, proteção e aliança com o Senhor. Que ele seja um símbolo da minha fé e da minha dependência de ti. Declare o propósito do sal. Após orar, diga claramente qual é o seu propósito para o sal. Você pode pedir a Deus que o use para purificar sua casa, proteger sua família ou até mesmo ajudá-lo em momentos de dificuldade. Use o sal em oração. Agora, espalhe o sal pelos cantos da sua casa ou ao redor do que você deseja consagrar, seja um espaço, um objeto ou até mesmo uma situação difícil. Enquanto faz isso, ore e peça a Deus que abençoe e proteja esse espaço ou situação. Haja com fé. O mais importante depois de consagrar o sal é agir com fé. Acredite que Deus ouviu sua oração e que, por meio desse simples gesto, Ele está trabalhando em sua vida. O sal é apenas uma ferramenta, mas é Deus quem traz a transformação. Agora que você consagrou o sal, é hora de colocá-lo em ação. Você pode usar o sal de diversas formas para criar um ambiente espiritual mais forte e proteger seu lar e sua vida. Purificação do ambiente. Se você sentir que sua casa está carregada de energia negativa ou influências espirituais ruins, use o sal para purificar o ambiente. Coloque um pouco de sal em um recipiente aberto e deixe-o em um canto da casa, especialmente em áreas onde você sente que a atmosfera está mais pesada. O sal atua como um purificador, absorvendo as energias negativas e deixando um ambiente mais leve e cheio da paz de Deus. Proteção espiritual. Espalhe o sal nas entradas da sua casa ou ao redor dos seus bens mais preciosos, como fotos de família ou objetos significativos. Isso serve como uma barreira espiritual contra qualquer influência negativa que tente se aproximar. Ao fazer isso, você está declarando que sua casa e tudo o que está dentro dela pertencem a Deus e estão protegidos por sua força divina. Você pode estar se perguntando: isso funciona uma única vez ou preciso fazer isso todos os dias? A verdade é que a consagração não precisa ser limitada a um único ato. Ela pode ser uma prática diária. Cada vez que você usa o sal consagrado, está reafirmando seu compromisso com Deus, pedindo sua proteção e renovação. Por exemplo, use o sal para iniciar o seu dia com uma oração de proteção ou consagre um espaço específico antes de momentos de oração. Se você deseja criar um ambiente constantemente purificado,
Proteja os lugares que você frequenta com sal. E lembre-se de que cada vez que você usar o sal com fé, estará permitindo que a presença de Deus se manifeste em sua vida de uma maneira ainda mais forte. Muitas pessoas relatam mudanças significativas após consagrarem o sal e usarem como ferramenta espiritual. Elas percebem uma sensação de paz que antes não existia, momentos de revelação em que Deus age de maneira clara e visível, e até mesmo uma renovação de fé e confiança. Isso acontece porque, ao usar o sal com fé, você está tomando uma atitude prática que reforça sua dependência de Deus e sua crença em seu poder transformador. Mas a verdadeira transformação começa quando você começa a ver o poder de Deus se manifestar nas pequenas coisas da vida. Ao consagrar o sal e usá-lo como um agente de mudança espiritual, você não apenas está criando um ambiente protegido, mas também se abrindo para as bênçãos divinas que Deus tem para você. Imagine o que seria se, a partir de hoje, você começasse a usar esse simples gesto do sal para mudar a atmosfera de sua casa, de sua mente e da sua vida espiritual. O que poderia acontecer se você usasse o sal para fazer um pacto de fé com Deus e experimentar suas bênçãos de purificação e proteção de uma forma que nunca viu antes? No próximo capítulo, vamos explorar como o sal pode ser um símbolo ainda mais profundo de renovação e transformação em sua vida. Fique por aqui, porque o melhor está por vir. Agora que você já conhece o impacto do sal em sua vida espiritual e como ele pode ser consagrado para proteção e purificação, é hora de explorar um aspecto ainda mais profundo: o sal como um instrumento de cura espiritual. Como você pode usar o sal para restaurar áreas da sua vida que precisam de cura emocional, mental e até mesmo física? O sal, em muitas culturas e religiões, é visto como um símbolo de cura e renovação. Desde os tempos antigos, ele foi utilizado em rituais de purificação, não apenas do corpo, mas também da alma. Ele é capaz de absorver energias negativas, como já vimos, mas também pode ser uma aliada poderosa na restauração do seu espírito. Quando pensamos em cura espiritual, não estamos falando apenas de alívio físico ou emocional, mas de um processo profundo de restauração que envolve o seu relacionamento com Deus, sua identidade como filho e a cura das feridas mais profundas da sua alma. O sal pode ser visto como um símbolo de purificação que permite que você libere todo o peso espiritual e emocional, fazendo com que você se abra para o amor e a graça de Deus. Uma das formas mais poderosas de cura espiritual que o sal pode proporcionar é através do perdão. Muitas pessoas carregam mágoas e ressentimentos que as impedem de avançar espiritualmente. Essas cargas emocionais podem bloquear o fluir do Espírito Santo, impedindo que você experimente a paz de Deus de uma forma profunda e transformadora. Quando você usa o sal em oração de perdão, você está simbolicamente liberando tudo aquilo que já não serve mais, tudo aquilo que foi feito contra você, todas as mágoas e ofensas. O sal age como um agente de purificação, ajudando a limpar as energias negativas acumuladas pela dor e pelo ressentimento. Quando você pede a Deus para purificar sua alma, o sal se torna uma ferramenta que reforça esse pedido de libertação. Como usar o sal para o perdão? Coloque um pouco de sal em um recipiente e mantenha perto de você enquanto ora. Em sua oração, peça a Deus para curar seu coração e liberar você de todas as feridas do passado. Enquanto ora, visualize a dor e os ressentimentos sendo purificados e transformados pela graça de Deus. Cada grão de sal representa a cura que você está pedindo para sua alma. Após o tempo de oração, se sentir a necessidade, jogue o sal fora em um local simbólico, como um rio ou um campo aberto. Isso representará a liberação de toda aquela dor, para que você possa caminhar em liberdade. A cura espiritual não é apenas sobre libertação das mágoas do passado, mas também sobre encontrar reconciliação com Deus e com os outros. O sal pode ser usado como um símbolo de renovação, restaurando relações, curando divisões e reconectando você com o propósito divino. Quando você consagra o sal e o usa em oração, está convidando Deus a restaurar áreas da sua vida que foram quebradas. Pode ser uma relação com um amigo, um familiar ou até mesmo com você mesmo. O sal ajuda a simbolizar a restauração das promessas de Deus,
um lembrete constante de sua capacidade de transformar tudo que está quebrado em algo novo e curado. Como usar o sal para a renovação? Faça uma oração pedindo a Deus para restaurar sua relação com Ele ou com outra pessoa que você tenha se afastado. Coloque um pouco de sal nos lugares onde você sente que há separação ou divisão. Pode ser em um quarto, perto de uma foto ou mesmo em algum objeto que simbolize a pessoa ou a situação que você deseja reconciliar. Ao fazer isso, ore por reconciliação, permitindo que o sal se torne um meio físico de trazer cura e restaurar o relacionamento. O sal também tem sido associado a aspectos de cura física, especialmente em formas antigas de medicina. Embora não substitua o tratamento médico, muitas pessoas acreditam que o sal tem um poder restaurador em termos de energias físicas e espirituais. Quando você consagra o sal e o usa com fé, ele não só purifica seu ambiente e seu espírito, mas pode também ser usado para trazer alívio a questões de saúde e bem-estar. Por exemplo, você pode usar o sal em banhos de imersão para aliviar tensões corporais ou promover um ambiente de cura no seu corpo. Como o sal é higroscópico e absorve água, ele tem o poder de absorver as impurezas e liberar energias negativas, ajudando o corpo a se restabelecer. Combine isso com uma oração de cura e você estará permitindo que o sal ajude a restaurar seu corpo e sua mente. Como usar o sal para cura física e energética? Coloque sal grosso em um banho morno. Enquanto a água se enche de sal, visualize suas energias sendo purificadas e restauradas. Mergulhe na água e permita que a sensação de alívio e renovação preencha seu corpo durante o banho. Ore pedindo a cura de qualquer área do seu corpo que precise de atenção, pedindo a restauração da saúde física e espiritual. A verdadeira cura espiritual vem do constante lembrete de que estamos sempre sob o cuidado e a graça de Deus. O sal serve como um lembrete tangível da presença de Deus em sua vida e de seu poder restaurador. Não importa onde você esteja na sua jornada de cura, o sal pode ser uma ferramenta para reforçar sua fé e confiança nas promessas divinas. Ao usar o sal de forma consistente, você estará permitindo que ele se torne um símbolo visível de sua caminhada com Deus, ajudando a manter seu espírito focado nas coisas boas que ele tem para você. Imagine-se, a partir de agora, você usasse o sal como um aliado constante em seu processo de cura. Como isso poderia transformar a maneira como você lida com as dificuldades, as relações e até mesmo com sua saúde? Como poderia servir o sal como um lembrete de que Deus está sempre trabalhando em sua vida, trazendo cura e restauração a cada área? No próximo capítulo, vamos aprofundar o simbolismo do sal em momentos de dificuldade e como ele pode ser um símbolo de esperança, mesmo nos tempos mais desafiadores. Continue aqui, porque estamos apenas começando a explorar o poder transformador do sal em sua vida. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada. Como podemos usar o sal como um símbolo de esperança, especialmente quando nos sentimos cercados por dificuldades? Em momentos de luta e tribulação, é fácil perder a visão da luz no fim do túnel. O sal, com seu simbolismo de purificação e proteção, pode se tornar uma poderosa ferramenta para nos lembrar de que a esperança nunca está distante, mesmo nos momentos mais desafiadores. Todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, seja uma crise pessoal, problemas de saúde, dificuldades financeiras ou até mesmo crises de fé. As tempestades da vida podem nos fazer sentir pequenos e impotentes. Nessas horas, é natural se perguntar: onde está Deus em tudo isso? Aqui entra o sal, simbolizando a presença constante de Deus, um lembrete físico de que Ele está conosco, mesmo quando parece que estamos sozinhos. O sal é um elemento fundamental que, apesar de estar no fundo do mar, nunca desaparece, permanecendo como um vestígio sólido e indestrutível. Assim como o sal não se dissolve, a esperança de Deus em nossas vidas nunca se esvai, mesmo quando estamos enfrentando as tempestades mais intensas. O sal também nos ensina a manter a fé firme, mesmo diante das adversidades. Ele é resiliente e puro, resistindo ao tempo e às mudanças. Em momentos de dificuldade, podemos usar o sal para nos lembrar de que, quando nossa fé está firme em Deus,
ela também pode resistir a qualquer tempestade. Assim como o sal não perde sua essência, nossa fé pode ser inabalável se confiarmos plenamente nas promessas de Deus. Imagine que cada grão de sal representa um momento de luta que você já superou. Pode ser a dor da perda, uma doença que você venceu ou até mesmo a angústia que você enfrentou. Cada grão se torna um testemunho da fidelidade de Deus. Milhares de pessoas ao redor do mundo têm usado o sal em suas jornadas espirituais para encontrar cura e renovação. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus usa até os pequenos detalhes, como o sal, para nos lembrar de sua fidelidade, mesmo quando o caminho parece árduo. Agora que você entendeu o poder do sal em momentos de dificuldades, no próximo capítulo, exploraremos como ele pode ser uma ferramenta para trazer equilíbrio à sua vida emocional e ajudá-lo a encontrar a paz em meio ao caos. Ao longo dos capítulos anteriores, exploramos como o sal simboliza esperança, purificação e proteção em tempos de dificuldade. Agora, vamos mergulhar mais fundo em como ele pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar equilíbrio emocional, principalmente quando nos sentimos tomados por emoções intensas e conflitantes. Em momentos de pressão, ansiedade ou até tristeza profunda, pode parecer impossível encontrar equilíbrio. Nossas emoções podem tomar o controle e a paz interior parece escapar pelas nossas mãos. No entanto, o sal, com sua simplicidade e poder simbólico, pode nos lembrar de que o equilíbrio não está em controlar todas as nossas emoções, mas em aprender a viver com elas de maneira saudável e equilibrada. Imagine-se como um cristal de sal, com todas as suas facetas visíveis. Cada faceta representa uma emoção diferente: a alegria, a tristeza, a ansiedade, a raiva. Todas essas emoções fazem parte de quem somos, mas a verdadeira paz vem quando aprendemos a equilibrá-las, sem deixar que nenhuma delas nos domine. Como usar o sal para alcançar equilíbrio emocional? Quando sentir que suas emoções estão fora de controle, segure um pouco de sal nas mãos e feche os olhos por um momento. Respire profundamente e pense nas emoções que você está enfrentando, permitindo que elas existam, sem pressa de afastá-las. Ao fazer isso, visualize-se como um grão de sal, forte e estável, mas ainda assim flexível. Coloque o sal em um recipiente especial e use-o como um lembrete diário para respirar e se equilibrar emocionalmente. Quando sentir que está prestes a ser arrastado por emoções intensas, use o sal como um ponto de foco para restaurar sua calma interior. A cada vez que você usar o sal como um símbolo de equilíbrio, lembre-se de que, assim como o sal ajuda a conservar e a manter a frescura dos alimentos, ele também pode ajudar a conservar sua paz interior e trazer clareza quando as emoções estão agitadas. As relações humanas, sejam familiares, amorosas ou de amizade, muitas vezes nos trazem grandes alegrias, mas também desafios emocionais. O sal pode ser um símbolo de equilíbrio em nossas interações, ajudando-nos a lembrar que devemos ser cuidadosos para não exagerar nas reações ou palavras. Uma pitada de sal pode ser suficiente para adicionar sabor à vida, mas muito sal pode estragar qualquer refeição. Da mesma forma, em nossas relações, devemos aprender a dosar as emoções e sermos sábios e compreensivos. Assim como o sal preserva os alimentos, podemos usar nossa sabedoria emocional para preservar nossas relações, oferecendo compreensão em vez de reações impulsivas. Como usar o sal para equilibrar suas relações? Quando houver um desentendimento ou tensão com alguém, reserve um momento para refletir antes de responder. Imagine-se segurando um pouco de sal e considere como suas palavras ou ações podem impactar a outra pessoa. Ao escolher sabiamente, você pode preservar a harmonia na relação. Se sentir que uma conversa se torna excessivamente emocional, use o sal como um lembrete para se manter calmo e focado. Respire profundamente e lembre-se de que, assim como o sal pode equilibrar os sabores de um prato, você pode equilibrar suas palavras e ações para encontrar uma solução pacífica. O sal também pode nos ajudar a purificar as emoções negativas que carregamos dentro de nós, como raiva, medo ou culpa. Essas emoções pesam sobre o coração e a mente, dificultando nosso equilíbrio e bem-estar. Mas o sal,
com seu poder de purificação, pode nos lembrar de que é possível limpar essas emoções e seguir em frente com um coração mais leve. Como usar o sal para purificação emocional? Quando sentir que está sobrecarregado por emoções negativas, imagine-se mergulhando em um recipiente de sal. Visualize essas emoções sendo absorvidas pelo sal e transformadas em algo mais positivo e curativo. Coloque um pouco de sal em uma tigela e faça uma pequena oração, pedindo a Deus para purificar seu coração e ajudar a libertar-se de ressentimentos ou amarguras. Deixe o sal ser um símbolo dessa purificação emocional. O sal também pode servir como um lembrete de que nosso equilíbrio emocional não vem apenas de nossos próprios esforços, mas da nossa conexão com Deus. Ao entregarmos nossas emoções e dificuldades a Ele, encontramos a verdadeira paz. O sal, com seu caráter simples, nos ensina que é nas pequenas coisas, nos gestos simples de fé e confiança, que encontramos a serenidade e o equilíbrio. Como usar o sal para se conectar com Deus e restaurar o equilíbrio interior? Quando se sentir perdido ou desconectado de sua fé, use o sal como um lembrete de que Deus está sempre presente para restaurar seu equilíbrio emocional. Coloque um pouco de sal em um lugar especial e use-o como um símbolo dessa conexão contínua com sua presença. Em momentos de dúvida ou confusão, respire fundo e ore, pedindo a Deus para guiar suas emoções e lhe dar sabedoria para manter o equilíbrio interior, independentemente das circunstâncias externas. Como vimos, o sal pode ser um símbolo poderoso de equilíbrio emocional, seja nas dificuldades pessoais, nas relações ou na purificação das emoções. Mas o verdadeiro poder do sal reside na sua durabilidade. Ele nunca perde sua essência e sempre permanece como um preservativo, trazendo equilíbrio e harmonia ao longo do tempo. Da mesma forma, nossa busca por equilíbrio emocional deve ser constante e duradoura. O sal nos ensina que, assim como ele preserva e estabiliza os alimentos, devemos ser cuidadosos para preservar e estabilizar nossas emoções ao longo da vida, buscando sempre o equilíbrio entre nossas reações e sentimentos. Agora que você entendeu como o sal pode ser uma ferramenta para alcançar equilíbrio emocional, no próximo capítulo, exploraremos como ele pode ser um símbolo de transformação pessoal. Não perca! Chegamos a um ponto em nossa jornada onde começamos a perceber que o sal não é apenas uma ferramenta de equilíbrio, mas também de transformação. Ele possui a capacidade de purificar, transformar e renovar. Agora, vamos explorar como o sal pode nos ajudar a atravessar períodos de transição, mudanças e crescimento, sendo um reflexo da nossa própria evolução interior. A transformação pessoal é uma das experiências mais desafiadoras e libertadoras da vida. Mudanças, sejam internas ou externas, podem ser desconcertantes e até dolorosas, mas também são necessárias para o nosso crescimento. Assim como o sal, que pode ser transformado de uma simples substância em um elemento essencial para a vida, nós também temos o poder de nos transformar ao longo de nossa jornada. Imagine que você é como um cristal de sal, sendo moldado e polido pelo tempo e pelas experiências. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de transformação, de se tornar mais forte, mais sábio e mais em paz com quem você realmente é. Quando abraçamos as mudanças, permitimos que o sal da vida entre em nossas almas e nos conduza para uma versão mais refinada de nós mesmos. Como usar o sal para abraçar a transformação pessoal? Aceite as mudanças como oportunidades. Em vez de resistir às mudanças, permita-se sentir as emoções que surgem e, depois, olhe para elas como um convite para crescer. Cada mudança pode ser vista como um sal que purifica e nos prepara para a próxima fase da vida. Reflexão e renovação. Use o sal como um símbolo de sua renovação. Pegue uma pitada de sal e, enquanto segura, reflita sobre como as mudanças que você está vivendo podem ser uma forma de crescimento. Sinta o poder do sal em sua mão, lembrando-se de que, assim como ele preserva, também tem o poder de transformar. O sal é conhecido por sua capacidade de purificar, limpar e remover impurezas. Assim como ele preserva e mantém a frescura, também podemos usar o sal para purificar nossas almas e deixar ir o peso do passado. O perdão,
A cura e a liberação de mágoas são passos essenciais para a nossa transformação pessoal, e o sal pode ser um símbolo desse processo. Como usar o sal para purificar suas emoções? Libere as mágoas. Sempre que você sentir que está preso ao passado ou carregando emoções pesadas, pegue um pouco de sal e, com um gesto simbólico, imagine que está liberando essas emoções negativas. Desde que o sal seja o lembrete de que você tem o poder de se libertar. Faça um ritual de purificação. Se algo em seu passado ainda está afetando você emocionalmente, crie um ritual simples. Coloque uma pitada de sal em um recipiente. Enquanto faz isso, fale em voz alta sobre a liberação daquela energia ou sentimento. Em seguida, descarte o sal em água corrente como um símbolo de libertação. Apesar de sua simplicidade, o sal possui uma resistência impressionante. Ele sobrevive e permanece sólido, não importa o ambiente em que esteja. Em nossa jornada pessoal, também precisamos cultivar essa resistência, a capacidade de persistir, mesmo quando as circunstâncias nos desafiam. Como usar o sal para cultivar resistência em sua vida? Enfrente os desafios com coragem. Quando as dificuldades surgirem, lembre-se da resistência do sal. Mesmo quando as ondas da vida tentam desestabilizá-lo, ela permanece. Da mesma forma, em momentos de adversidade, pratique a resiliência, enfrentando os obstáculos com a confiança de que você é mais forte do que imagina. Celebre o crescimento. A cada vez que você superar uma dificuldade, use o sal como um símbolo de sua resistência e crescimento. Coloque-o em um lugar onde você possa vê-lo, como um lembrete de que você está em constante transformação. A verdadeira transformação acontece quando deixamos de lado as camadas de medo e dúvida. Ao longo do tempo, o sal, em sua simplicidade, nos ensina que a verdadeira essência está na pureza e na autenticidade. À medida que evoluímos, começamos a descobrir quem realmente somos, sem as influências externas que nos moldaram. Como usar o sal para descobrir sua verdadeira essência? Busque a autenticidade. O sal é essencial, puro e simples. Transforme-se buscando ser quem você realmente é, sem as máscaras que a vida e os outros podem tentar colocar sobre você. Use o sal como um lembrete de que a verdadeira transformação vem de dentro para fora. Pratique a introspecção. Dedique um tempo para refletir sobre quem você é de verdade. Em momentos de introspecção, segure o sal e medite sobre sua essência, permitindo que qualquer camada de dúvida ou confusão se dissolva, assim como o sal se dissolve em água. O sal, por ser um preservativo, também simboliza a capacidade de manter e renovar o que é bom. Da mesma forma, nossa transformação não precisa ser um processo de destruição, mas sim uma renovação. A cada nova fase da vida, podemos nos reinventar e trazer à tona novos aspectos de nós mesmos. Como usar o sal para visualizar sua renovação futura? Veja-se como um novo ser. Visualize-se em cada fase de sua vida, se renovando e crescendo. O sal, como símbolo de preservação e renovação, pode ser uma representação de sua capacidade de se reinventar, de renovar suas forças para o futuro. Crie uma visão positiva para o futuro ao pensar em sua transformação. Segure o sal e visualize um futuro brilhante, onde você é a melhor versão de si mesmo. O sal é o lembrete de que, assim como ele preserva, você também pode preservar e construir uma nova versão de si. Este capítulo trouxe uma reflexão profunda sobre o sal como símbolo de transformação pessoal. Agora que entendemos como o sal pode ser um reflexo do nosso processo de crescimento e renovação, no próximo capítulo, exploraremos como ele pode nos ajudar a encontrar propósito em meio às dificuldades. Agora, imagine que você tenha a chave para algo muito mais grandioso do que você jamais imaginou. Uma chave que pode abrir portas para uma transformação profunda em sua vida espiritual. Você pode olhar para o sal e ver algo simples, algo cotidiano. Mas como vimos até aqui, ele carrega um poder imenso que vai além do que podemos ver a olho nu. Tudo o que falamos até agora, desde o poder purificador do sal até o pacto sagrado com Deus, culmina em um ponto de ação. Não basta apenas saber o que ele pode fazer,
Agora é hora de usá-lo com fé, confiança e propósito. Como tudo na vida, a transformação começa com um simples passo: a ação. Você tem o poder de mudar sua realidade espiritual. Quando você consagra o sal, não é só um gesto simbólico, é um ato de fé, de confiança em algo maior. Ao aplicar o sal com oração, você está construindo uma defesa espiritual em sua vida. Você está criando um ambiente onde a proteção divina pode atuar com liberdade. Parece complexo, não é? Ao seguir os passos que discutimos, você estará não só fortalecendo sua fé, mas também criando uma atmosfera de transformação. Não importa o que você enfrenta, o poder do sal consagrado pode ser a chave para reverter situações difíceis, quebrar maldições e proteger sua casa e sua família. Você é o sal da terra, e o que você faz com isso pode ter um impacto eterno em sua vida e nas vidas ao seu redor. Lembre-se disso. Ao utilizar o sal com fé, você não está apenas purificando, mas se conectando com um propósito divino. Agora, mais do que nunca, é hora de dar o próximo passo. Deixe o sal ser o elo entre você e Deus. Ao fazer isso, você está deixando que Ele trabalhe em você e através de você de maneiras que você jamais imaginou. Eu quero ouvir de você o que você aprendeu hoje. Como você sente que o poder do sal pode transformar sua vida? Eu ficarei muito feliz em ler seus comentários e saber como Deus tem agido em sua vida. E claro, não perca o próximo vídeo, onde vamos continuar essa jornada espiritual explorando outro elemento poderoso da Bíblia, o azeite. Você vai se surpreender com o que ele pode ensinar. Agora que você conhece o poder transformador do sal, posso te garantir que o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. Se você achou que o sal tinha o poder de purificar, fazer pactos e proteger, espere até descobrir o que o vinagre pode revelar sobre a Bíblia. Sim, o vinagre tem um papel tão poderoso e profundo quanto o sal, e você vai entender como ele se encaixa nesse contexto espiritual de maneira que talvez nunca tenha imaginado. Pense em tudo que falamos até aqui como a base sólida de uma jornada que só vai crescer a cada novo elemento. Você vai descobrir camadas de sabedoria e revelações que vão transformar a maneira como você vê a sua vida espiritual. Fique atento. No próximo vídeo, vamos desvendar os mistérios do azeite e como ele se relaciona com as passagens mais profundas da Bíblia. Prepare-se para um novo passo em sua jornada de fé, porque o que você vai aprender a seguir vai realmente surpreendê-lo. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.